Boa tarde, irmãos. Neste momento, convido a todos para que serenemos nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com o Pai Maior, que possamos, neste momento, agradecer a oportunidade da vida, renovar nossas energias para a vida que segue diariamente. Neste momento, pedimos por aqueles irmãos que sofrem, tanto os irmãos encarnados quanto os desencarnados. Também pedimos ao Pai por aqueles irmãos que se comprazem no mal. Pobre deles, que não sabem que nunca encontrarão a verdadeira felicidade causando a dor ao próximo. E que tenhamos a certeza que quando for chegada a hora, estes não mais poderão nos perturbar. Quando chegar a hora, o Pai tem o poder de fazer com que eles parem e que eles passem a pagar por tudo aquilo que eles semearam. Neste momento, pedimos pela humanidade, pelo nosso planeta que sofre tanto, e que as nossas boas energias, os nossos bons pensamentos sirvam de base para o processo de regeneração e que possamos acreditar que a Terra ficará melhor, que a esperança seguirá firme, que o amor crescerá e que a saúde irá se perpetuar nos nossos corpos e nos nossos espíritos. É assim que nós damos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para hoje, ela continua lá no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e hoje nós vamos para o item 9. O item 9, ele está dentro do subtítulo Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós vamos nos abster em ler a passagem evangélica, devido ao nosso tempo, e vamos direto para o item que traz o comentário de Kardec à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhes chamarem Mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazei corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperai dobrar a justiça do Senhor
pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos estará aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, estimados irmãos, como eu disse anteriormente, que eu ia ler diretamente o comentário pela questão do tempo e não ler a passagem evangélica, porque também o comentário vai trazer novamente a passagem aqui em alguns momentos, e é um comentário extenso. Nós vemos são apenas 2 parágrafos, mas são nós ficamos em dúvida se são tantos os ensinamentos ou são tão profundos os ensinamentos que são trazidos aqui para apenas 2 parágrafos. Então vamos lá tentar, com muita humildade, fazer os comentários. Há muito nós viemos conversando aqui no nosso Evangelho sobre a luz que o Espiritismo lança sobre os nossos olhos, sobre os nossos pensamentos, para nos voltarmos para nós mesmos. Como assim? Não de uma maneira egoísta, porque o egoísmo nem combinaria com o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Mas quando nós dizemos voltar o olhar para nós, é nós começarmos a ter como foco de mudança a nós mesmos. Nós utilizamos o termo, a expressão reforma íntima. Nós acreditamos que a mudança deve começar a partir de nós. E nós bem sabemos, meus irmãos, que a mudança não é algo fácil. Se fosse tão fácil assim, o mundo já estaria completamente modificado, e nós temos aí que o Cristo esteve entre nós, trazendo seus ensinamentos de verdade, de luz, de renovação, e a humanidade ainda não vive completamente esses ensinamentos. Porém, se a mudança é difícil, dadas as nossas imperfeições, ela não é impossível. Porque quantos foram aqueles discípulos de Jesus até hoje? Nós temos, para citar, nosso próprio Chico, nosso benfeitor espiritual, e teríamos para citar tantos outros nomes que certamente estão no anonimato, mas que venceram a si mesmo, venceram suas imperfeições, venceram suas más inclinações. E vencer as más inclinações, as nossas imperfeições, é nós reaproximarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai de misericórdia, de bondade infinita, que é Deus. E o melhor caminho para essa conexão com Deus é o nosso modelo, o nosso Mestre Jesus. Então, aqui, conforme o título, por que será que tenha a alegoria, a figura aqui alegórica, Senhor, Senhor, nem todos os que dizem Senhor serão, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O que será que significa isso? E aí Kardec vem e nos faz refletir que não basta apenas falar em Jesus. Evidente que o nome de Jesus cura, evidente que o nome de Jesus, quando proferido,
com sinceridade do coração, é uma verdadeira prece. Mas a reflexão que ele traz aqui é daquelas pessoas que têm o nome de Jesus nos lábios, mas têm o contrário no coração. E muitas vezes esse coração ele vai se exteriorizar através das suas atitudes. Então, e por que eles falam aqui nos fariseus? Por que será que aparece tanto sobre os fariseus nessa linguagem bíblica? Porque os fariseus eram aqueles homens que eram muitos, no tempo de Jesus, eram muito apegados à regra. Estavam mais preocupados em exteriorizar as práticas do que de fato sentir as práticas. E isso Jesus critica, porque nós não podemos ser hipócritas. Nós mesmo espíritas, nós temos que tentar, embora as nossas dificuldades, embora nós caiamos volta e meia nos mesmos erros, nós temos que tentar vivenciar os ensinamentos, porque senão eles se tornam ocos, senão eles não vão produzir o que nós estamos de fato buscando na doutrina, que é o consolo, que é a renovação espiritual. Então, meus irmãos, gostaria de terminar convocando a todos nós para estudarmos o Espiritismo dessa forma, para estudarmos o Espiritismo sob essa ótica de renovação. E a renovação passa por nós cuidarmos, inclusive, dos nossos pensamentos. Nós espíritas acreditamos que o pensamento ele é importantíssimo. O pensamento é prece, o pensamento é energia, e muitas vezes nós nos intoxicamos com os nossos próprios pensamentos. Nós acreditamos sim que existe paralelamente a esse mundo carnal, terrestre, um mundo espiritual que muito nos influencia. Mas esse mundo espiritual, ele tem trabalhadores incessantes de Jesus que estão aí sempre a nos auxiliar, prontos, na prontidão para nos auxiliar, trabalhando por nós, trabalhando pela nossa melhora, da nossa pátria terrena. Mas, no entanto, também nós temos irmãos inferiores. Nós temos irmãos ainda muito comprometidos com o mal. Mas esses irmãos só nos influenciam se nós assim permitirmos, se nós assim o quisermos. Então, vigiemos os nossos pensamentos para estarmos em pensamentos de paz, de tranquilidade, em comunhão com aquilo que a gente vem estudando, com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Jesus aclarados pela doutrina consoladora, que é o Espiritismo. E pensemos, gosto sempre de pensar em Emmanuel, que foi o benfeitor espiritual de Chico quando esteve encarnado, que cada dia nós podemos recomeçar. Cada dia é um novo recomeço para fazermos diferente do que fizemos ontem e construirmos de fato um novo fim. E que esse nosso recomeçar do dia de hoje seja sempre a luz de Jesus, a luz da espiritualidade que trabalha para o Cristo. Vou passar a palavra para a irmã, que vai encerrar também com mensagem de Emmanuel para concluirmos o nosso Evangelho. Então, hoje, o livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, o livro número 2, e a mensagem de Emmanuel é má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Essa passagem é de Paulo, está em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Emmanuel então nos diz: má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina.
A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Com essa mensagem de Emmanuel, que possamos observar quando o mal nos rodeia e tudo que ele pode gerar. Que não possamos dar espaço para o mal. E quando ele se apresentar, que nossas preces o afastem. É assim que nós encerramos o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.